Como prometido, a gente está ao vivo agora pela live do Facebook com uma entrevista muito importante, principalmente agora que a gente está em época de eleição. A gente está aqui com o cônsul adjunto Leonardo Rabelo, cônsul adjunto do Brasil em Miami. E ele veio contar pra gente. A Vani Ramos, que é a nossa super repórter, vai entrevistá-lo para saber como é o procedimento para quem pode votar aqui nos Estados Unidos na eleição referente ao Brasil. Vani, seu convidado é todo seu. É nosso. É nossa, que eu entro aqui só de gaiata nos programas, nos horários aqui, mas enfim. Vamos lá, então, é bem importante, claro, a gente falar sobre os procedimentos eleitorais, claro, ainda tem quem tenha dúvida, e certamente também tem uma parte da comunidade brasileira que chegou recentemente, né? Então, essa tem até mais dúvidas do que a gente que já vive aqui há um certo tempo, né? Para começar, boa tarde, cônsul Leonardo, é isso? Leonardo Rabelo. Ok. Você é do setor de cooperação comunitária e do setor de assistência a brasileiros no consulado. Quer dizer, fala um pouquinho da tua situação, do seu setor, da sua função no seu setor. Uma boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de ajudar aqui a comunidade brasileira a entender melhor como é que será o processo. No consulado, eu tenho, vamos dizer assim, 3 setores sob minha supervisão. O setor de assistência consular, né, que atende todas as pessoas que demandam alguma espécie de assistência do consulado, seja assistência jurídica, relacionada a procedimentos migratórios, a assistência psicológica, também tem uma psicóloga do consulado, assistência, enfim, os casos de deportação nós acompanhamos, temos os números, e eventuais, enfim, casos de violência doméstica, pessoas que procuram se informar um pouco seus direitos e, enfim, é um setor que tem muita demanda, né? Existe uma comunidade muito grande aqui na Flórida, uma comunidade também carente que precisa muito do apoio do consulado. Claro. E nós, enfim, nos empenhamos para ajudar como podemos. Enfim, temos os parceiros, as parcerias com igrejas, com outras instituições aqui na Flórida que também prestam apoio. Isso ajuda a entender também um pouco a ponte com outro setor que eu chefio, que é o setor de comunidades brasileiras, né? Então há uma atuação muito importante aqui do Conselho de Cidadãos da Flórida, né, que reúne várias lideranças comunitárias que são parceiros do consulado, são órgãos consultivos, um órgão consultivo do consulado que traz informações e demandas da comunidade aqui na Flórida e também nos ajuda, né, a prestar apoio no que é possível, né? Então nas áreas de educação, saúde, parte também de empreendedorismo e outras instituições como o centro comunitário, né, que fica em Pompano Beach também, que é um parceiro muito importante. E eu também acumulo a função de imprensa, né, o setor de imprensa, e a razão pela qual estou aqui. Há uma outra pessoa encarregada das eleições, para organizar as eleições pelo consulado, mas eu fiquei como porta-voz, como representante. Imagino também que já na reta final há muitas demandas e acaba, né, vocês tendo que dividir um pouco as funções, né? Seria mais ou menos isso. A gente vai falar de eleições, claro, essa é a função que você está aqui, mas já que você citou a questão de violência doméstica, que vocês também acompanham, a gente quer saber, vocês estão acompanhando esse caso recente que se desenvolveu lá em Tampa, enfim, como que o consulado tem acompanhado e como é que acontece esse serviço, essa parte do consulado? Quer dizer, vocês acompanham em que sentido? É de ajuda psicológica? É de fazer a ligação ou de levar a pessoa ao departamento onde tem que fazer denúncia? Enfim, como que funciona esse trabalho de vocês e especialmente se vocês estão acompanhando de perto esse caso lá de Tampa? Sim, estamos acompanhando. Nós não fomos procurados, seja pela vítima, seja
Mandou e-mail, né? Ela mandou e-mail, se tu já não, entrou ok. em contato com ela. Sim. Ela mandou e-mail pro consular. Pro consular. Não, é ontem que ficamos recebendo o e-mail. Nós ficamos sabendo originalmente pela imprensa, a imprensa pedindo informação. Mas às vezes também, não só das vítimas, às vezes das pessoas que estão presas, detidas, que demandam apoio do consulado, né? Há muitos casos de violência doméstica, isso é um caso, isso é algo comum, enfim, infelizmente. No caso dela, ela tem recursos, eu acho que ela é cidadã americana também, mas há muitas brasileiras que são carentes, né? E às vezes elas demandam, a gente busca encontrar abrigos, muitas vezes para aquela brasileira que está em situação de violência doméstica e está correndo algum risco. Um apoio psicológico também, mas às vezes o apoio jurídico, tá um consultor jurídico no consulado, que ele não assume a função de advogado das pessoas que buscam o consulado, mas ele dá instruções e dá orientações de como regularizar a sua situação migratória, o que pode ser feito, direitos. Muitas vezes são pessoas que estão ilegais aqui nos Estados Unidos e às vezes são casadas com ou um brasileiro que está legal, ou com um estrangeiro que reside aqui, legal, americano, e às vezes por essa situação ilegal tem dificuldades de pedir ajuda e de ter apoio, tem receio também, né? Às vezes tem filho e receia sobre sua situação, a permanência nos Estados Unidos. Então, assim, o que o consulado faz é tentar prestar apoio com as instituições parceiras, por meio do assessor jurídico, da psicóloga, para essas pessoas. Então, não é algo realmente, infelizmente, muito frequente esse tipo de situação. Que lamentável, né? A gente lamenta saber. Mas... Não, no outro ponto, assim, a outra atuação do consulado é numa área de não seria propriamente prevenção, mas conscientização, exatamente, conscientização e empoderamento feminino. Então tentar esclarecer as pessoas sobre a situação de violência doméstica, a quem buscar, enfim. Então é isso um pouco a atuação do consulado, né? Há eventos que são feitos, são organizados com apoio do Conselho de Cidadãos, de outras instituições parceiras. É um pouco o que o consulado pode fazer aqui, né? Bom, vamos começar então, vamos falar de eleições, que é o que todo mundo quer saber, afinal para isso que você veio. E começo já com um questionamento que parece, tá? Algumas pessoas do outro lado, vou achar aí essa câmera, né? Algumas pessoas do lado de lá, às vezes ficam pensando, nossa, mas essa pergunta, né, todo mundo sabe. E nem todo mundo sabe quem que pode votar. E por que eu falo isso? Essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa e questionava, você vai votar? E daí ela falou, não, eu não posso votar ainda, que eu não estou legal aqui. Então, eu falei assim, não, eu estou falando das eleições brasileiras. Ela falou, não, é eleição brasileira. Então, quem que pode votar? Porque ainda tem quem acha, principalmente quem está chegando recentemente, que o fato de estar aqui legalmente impossibilita ele de participar do processo eleitoral brasileiro. Então, vamos esclarecer aí quem que pode votar e por quê. Sim, é muito importante. O tema não é tão simples, realmente a confusão ela tem a sua justificativa, né? A situação migratória, se a pessoa está legal, ilegal, se entrou legal e ficou irregular, isso pouco importa para o consulado, isso pouco importa para o governo brasileiro para fins eleitorais, né? Então, se a pessoa tiver com o título cadastrado, ou transferir o título para cá, para Miami, para Flórida, ou fez o cadastramento aqui, obteve o seu título aqui, independentemente da situação migratória, essa pessoa pode votar. É muito importante esclarecer que, enfim, há algumas pessoas que ainda perguntam se é possível fazer isso, essa transferência. Não é mais possível. O prazo foi até o início, até o dia
9 de maio desse ano, maio, para se ok. fazer o cadastramento, recadastramento, né? Os que não... A transferência do título do Brasil para Pra cá, cá. ou de outros lugares para cá também, né? Ou a regularização Ou a do regularização título. do título, né? Para poder votar, ou até a mesma obtenção do título no caso daqueles que se tornaram aptos, enfim, 16 ou 18 anos, para obter o título. Então são essas pessoas que podem votar. É muito importante salientar que o título precisa estar cadastrado aqui em Miami, né? Tá. Muitas pessoas acham que por ter um título em algum outro lugar dos Estados Unidos ou por estarem aptas a votar nos Estados Unidos, se estiverem em Miami, elas poderão votar em Miami. Ah, O que não é possível. Você só pode votar, então, na zona eleitoral que o seu título está cadastrado. Correto, Então, correto. explicando aqui, se você mora em Massachusetts e se mudou para cá, você tem que transferir também o título para cá, para Correto. Miami. É isso? Correto. Ah, Exato. entendi. Ok, então aí já está esclarecido, não depende de questão imigratória, tá? Isso para votar, também esclarecendo, sempre bom lembrar que a gente só pode votar em eleições presidenciais, Presidenciais, né? Não correto. em outros cargos eletivos no Brasil, claro, né? E você falou aí, claro, que muita gente perdeu o prazo, como bom brasileiro, deixou para a última hora, esqueceu, ou pensava que podia fazer até o dia 6 de outubro, né? Até a véspera. Até a né? véspera e tal, e acabou perdendo o prazo. Mas qual é o número efetivo hoje de eleitores cadastrados em Miami aptos a votar? Aqui na muito. Flórida ou Miami, enfim. Na Flórida são 34 mil inscritos, né? Ok. Registrados. Regularizados. Aptos a votar. votar. Uhum. E a divisão é mais ou menos 29 mil em Miami e 5 mil, né, em Orlando, né? Uhum. Essa é uma novidade, né, das eleições para esse ano. Haverá um novo local de votação, que vai ser em Orlando, né? É a primeira vez que isso acontece. Esse é um ponto importante porque algumas pessoas podem pensar que por morarem em Orlando, por residirem em regiões mais próximas a Orlando, o seu título de eleitor foi transferido automaticamente para Orlando. Isso não foi o caso, isso não aconteceu. Então só quem poderá votar em Orlando foram aqueles que transferiram o título, se recadastraram e transferiram, solicitaram a mudança do seu local de seu votação título. para Orlando, ou os que, enfim, se registraram na Justiça Eleitoral e indicaram preferência pelo local de votação de Orlando. claro. Não, Então, desculpa. muito importante. Não, Interrompeu, eu acho que ela queria você Na questionar verdade, alguma coisa. são duas perguntas. Primeiro, desses 34, nós somos em quantos aqui na Flórida? o número é uma estimativa, né? Tem, acho que registrados como brasileiros legais é um número em torno de 150 mil. 150 mil? Mas a estimativa é que há em torno de 400 mil brasileiros aqui na Eu Flórida. tinha ouvido falar nesse A número de estimativa 400 de mil. Itamaraty É uma estimativa de 400 mil Itamaraty. pelos serviços que a gente presta, mas a estimativa do censo americano de 2015, 120 mil. Gente, vocês não estão É o vendo Lombardi. essa voz. É da Caroline, que trabalha junto com o Leonardo. Ela tá aqui no estúdio, a câmera acaba não pegando, mas ela tá aqui passando uma colinha quando a gente faz alguma pergunta que não estava combinada. Ô, Leonardo, só mais uma pergunta. Como o pessoal da Flórida todo, né? Quem tá em Jacksonville pode ter pedido, por exemplo, para votar em Atlanta, que tá mais perto, ou não? Pode sim, eu entendo que sim. Pode ter pedido para transferir Pra Atlanta, lá. pra lá. Sim. Tá, se tiver então feito direitinho, Se tiver feito feito o o procedimento, procedimento. a pessoa pode subir em vez de descer, porque acaba sendo mais longe, né? Porque Sim. a Flórida é muito grande para descer até Miami ou até Orlando. Eu não tenho informação sobre os outros locais de votação nos Estados Unidos, né? Assim como ocorreu com Miami, com a Flórida, foi uma orientação do TSE abrir novos locais de votação. Então, isso eu sei que aconteceu em Portugal, por exemplo. Então, não somente nas cidades em que há representações consulares ou diplomáticas haverá votação esse ano. Então, é possível que outros estados, outros locais, enfim, sujeitos à jurisdição, por exemplo, de Atlanta,
estejam também abertos para votação, né? Isso porque o consulado ele é responsável só por Miami. Pela Flórida. Pela Flórida, desculpa. Ilhas Virgens, Porto Rico e a Flórida. Então a gente, quando está falando de Atlanta, já é um outro consulado responsável. As normas são as mesmas, né? Mas só para deixar claro que ele aqui tem autoridade para responder pelo consulado local, né, não o de Atlanta, mas que eu imagino que as normas, as regras do TSE sejam iguais para todos os consulados, não é isso? Então, se você que está aí nos ouvindo da Califórnia, de São Francisco, né, de Massachusetts, de Connecticut, certamente tem alguma outra forma de trabalhar diferente, pode ser de um consulado, a logística, né, de um consulado ou outro pode mudar, mas as normas, as regras são as mesmas, que são do TSE. Correto. Isso? Ok. Vamos falar então você falou de novos postos aí. É claro que muita gente já pergunta para você por que não tem uma zona de votação, um posto de votação aqui em Broward, né? Porque o residente de Broward ele fica até com preguiça de ir até Miami para votar. Tenho certeza que não sou a primeira pessoa a comentar isso. Eu acho que é um pouco a dificuldade logística, né? De se no exterior, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, se envolve com o processo eleitoral basicamente no exterior, né? E nós assumimos todas as funções que o Tribunal Superior Eleitoral, que os TREs assumem no Brasil. Então todo consulado é mobilizado para trabalhar no dia das eleições. Então vão ser 2 equipes, são várias salas, enfim, é um número expressivo de pessoas. Então nós temos que nos dividir para cobrir os dois locais de votação, né? Então enfim, os diretores, os presidentes de sessão não, os responsáveis pelos locais de votação são do consulado, todos vamos assumir funções no dia das votações, enfim, todos vamos trabalhar. Então é uma logística que também tende a ser mais difícil, né? Porque no Brasil, por exemplo, o TSE pode solicitar. É obrigatório. Aqui é voluntário. Exatamente. Né? Nós temos que encontrar parceiros aqui para poder organizarmos locais de votação, que é outra coisa importante para se falar também. Então no Brasil é tudo mais fácil. Aqui, enfim, as urnas têm que ser enviadas para o exterior, depois vão ser reenviadas. Que já chegaram. Já chegaram, sim. Já estão em fase de teste, já estão em fase de implementação, enfim, das eleições. Né? Quantas urnas e quantas pessoas, quantos voluntários estarão envolvidos na próxima eleição? Eu não tenho os números, quantos voluntários, porque alguns foram convocados. 200. E urnas, você tem o dado? Mas eu não tenho, eu sei que são mais de 200 voluntários? São 200 voluntários. Tá. Olha que bacana. Em Miami, 40 em Orlando, mais os funcionários do consulado. Tá, você falou que alguns foram convocados. E eu lembro de uma pessoa que uma vez até me mandou aqui a informação para a gente checar a veracidade disso. Uma pessoa que teria recebido um e-mail do consulado para participar como voluntário ou não. E ele questionava se era obrigatório participar ou se realmente o e-mail teria partido do consulado e se era obrigatório para ele participar para colaborar, claro, na logística das eleições. Né? Então, aproveitando essa oportunidade até para esclarecer para as pessoas. Realmente o consulado convoca as pessoas por e-mail e é obrigatório? Não é obrigatório? É obrigatório, mas claro que há os casos em que as pessoas podem, enfim, pedir para... Não é... Então, eu me lembro, só contando um dado pessoal, no Brasil eu trabalhei muitas vezes, muitas eleições como mesário, depois fui presidente de sessão. Eu fui convocado, mas assim, era algo que eu fazia com prazer. Mas aqui em Miami, então, eu estou vendo que
Nos postos no exterior, as pessoas nós São enviamos convidadas, e-mails, sim. né? Até uma dica que a gente pode dar para a comunidade, todos os e-mails dos consulados, não só do consulado de Miami, eles são @itamaraty.gov.br. Então, se você receber um e-mail que não é @itamaraty.gov.br, não é oficial. Não vem do consulado, Tá, né? vem de outras Mas, fontes. sim, foram enviados e-mails do eleitoral.miami@itamaraty.gov convidando algumas pessoas para serem voluntárias, até porque a gente precisou de um número expressivo, 200 pessoas é um Claro, número expressivo para poder trabalhar num domingo. E né, se esperar todo todo mundo se apresentar voluntariamente, fica mas mais não difícil. Era obrigatório, era um convite, mas não era obrigatório. E no Brasil também, aceitar. no Brasil é possível também você, por exemplo, conceder ao funcionário que trabalha no dia das eleições, quando é servidor público, 2 dias de folgas para cada dia trabalhado. Né? Se tivesse aqui também, eu acho que muita gente ia querer trabalhar, viu? O problema é fazer isso aqui, né? Então temos que contar com a boa vontade. Boa vontade, a mas colaboração. olha, mas já estão confirmados aí os mais de 200, então, né? Sim. Olha aqui na nossa, vamos aproveitar e passar no nosso live no Facebook, bastante gente acompanhando, a gente já dá um alô aqui, a Rebeca Santiago, a Arlane, Maria Peterson, Sérgio Barbosa, Vânia Ferreira, Fernando Ruas, Chico Moura, Samanta de Cali, nossa colaboradora aqui também, Marcos Soares, Elane, Fernando Barbalassi, e tem aqui também a Glauci Mancini, que questiona aqui: minha mãe está em Orlando a passeio, mas ela não trouxe o título. Ela vai poder votar? Não, mas não porque ela não trouxe o título. Porque ela não vai o poder título... votar porque o título dela não está cadastrado em Orlando. Essa é uma pergunta importante aí, que é um gancho para a pergunta de muita gente sobre justificar também e os documentos necessários para votar, né? Então o título não é um documento imprescindível. Você pode, o eleitor que estiver cadastrado para aquele local de votação, ele pode votar somente com qualquer documento de identificação brasileiro, né? Então pode ser um passaporte, a CNH brasileira, né? Carteira profissional, carteira o RG, né? É importante que carteira de identidade americana ou driver's license não é permitido. Não consta. Não, exatamente, brasileiro com foto. E desde que saiba o seu local de votação, enfim, apresentando um documento de identificação, é possível votar, né? Existe essa outra ferramenta também do e-título, né? Essa pessoas, é outra dúvida, seria a né? minha outra questionamento. Eu estou atropelando. Não tem problema. A gente vai melhor porque a gente já vai, olha, de uma para outra, de um gancho para outra, porque ainda é uma coisa nova e como tudo que é novidade, tem muitas dúvidas em torno em relação a isso. Quer dizer, então, o que é exatamente esse título, como que funciona, quem que pode ter, ou se todo mundo já tem automaticamente, e, principal, substitui ou não o título impresso, né, ou de papel. O e-título é uma ferramenta... Será que consegue aqui? Que tá bom. É um aplicativo que você pode baixar para o seu celular, está disponível na Apple Store, na Play Store da Google, e preencher os seus dados e obter o seu título em versão digital. Que bacana. É importante só salientar que com o e-título não dispensa de apresentar o documento de identificação. Então é preciso atentar para isso, né? A ideia é que o e-título progressivamente substitua o título impresso. Títulos impressos no futuro não serão mais emitidos, né? E vá assumindo outras funcionalidades. Então é a primeira eleição que está sendo utilizado o sistema, mas uma confusão que ocorre é muito comum, assim, o e-título não permite você votar em qualquer lugar, nem você votar online, né? Então é mais uma ferramenta para identificação, para obtenção dos dados. É possível encontrar o local de votação aqui. Mas a pessoa que tiver o aplicativo, ele pode chegar lá no local de votação e apresentar lá, olha aqui, esse é o meu título eletrônico, acompanhado de uma identificação com foto. Isso ajuda... Brasileira, identificação brasileira. Isso ajuda ao mesário identificar o local, enfim, a pessoa mais rápido, né?
enfim, é uma ferramenta que está sendo implementada gradualmente, mas no futuro... Ele consegue mostrar se quem votou, aqueles comprovantezinhos, porque aqueles comprovantes são sempre horrorosos para se perder, né? É muito fácil se perder. Fica um histórico nele? No e-título, boa pergunta. Mas você consegue checar isso no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o tse.jus.br. Ali sim você consegue ver como é que está a sua situação eleitoral, onde que é o seu local de votação, no site do tribunal que você consegue checar essas informações. Isso hoje é relativamente fácil, né? Eu antigamente ficava também bastante preocupado em guardar os papeizinhos, enfim, por quantas eleições é preciso guardar. Gente, vocês estão falando agora e eu estou lembrando de uma coisa que eu acho que eu nunca usei, urna eletrônica. A urna eletrônica. Sério? Eu não lembro de ter usado urna eletrônica. Bom, então eu acho que quando eu votava de verdade. Acho que quando eu votava ainda a gente tinha que assinar lá e pegar uma segurazinha, um papelzinho. A urna eletrônica você ainda pega o papel e assina. Ainda pega. Mas eu não lembro se eu usei. A urna eletrônica tem quantos anos, gente? Agora me deu bastante. curiosidade. Eu só votei em urna eletrônica, então deve ter uns... para! Não. Ixi, Maria. Tá querendo denunciar a minha idade. Não, mas enfim. Que eu tô aqui há bastante tempo, gente. Mas então, não havia assim. transferido ainda o título. Não, na verdade, eu acabei não votando. Ok. Né? Por um motivo ou outro, eu acabei não votando aqui. Em alguns lugares no exterior, os lugares que têm uma menor demanda, né, tem uma menor comunidade, não é o caso, acho, nenhum posto nos Estados Unidos, né? Em alguns lugares era feita a votação manual, né? Não justificava o envio de uma urna eletrônica, toda a logística. Então, se são poucos votos, então os votos vão ser apurados manualmente, né? Mas a urna eletrônica é muito fácil de usar. Imagino no que início, eu acho que houve alguma dificuldade, principalmente as pessoas que não tinham familiaridade com o computador, mas enfim, é facílimo. Né? Muito rápido agora, né? Na verdade, foi só uma curiosidade. Eu nem lembro se eu já usei urna eletrônica. Não principalmente lembro. porque o voto, assim, como o voto aqui é um voto só para presidente, então basta saber o número do presidente, né? É mais porque fácil. é mais fácil, né? Já houve eleições no Brasil em que você vota, que é o caso agora, que vão presidentes, governadores, senadores, deputado federal, deputado estadual, então o processo é muito mais demorado, né? Claro. Tende a haver muito mais erro. É verdade. E aí a gente falava também, como São ela... 20 anos de urna eletrônica. 20 anos. 20 anos. Então é isso mesmo. 20 anos. Eu só votei em urna eletrônica. Acho que eu votei a primeira vez, acho que em 2000, 98, por aí. Não, 98, acho. Eu devo ter votado poucas vezes. Papel. Eu também. Eu cheguei. Eu lembro. Será que eu votei em papel? Eu também não lembro de ter votado em papel. Eu acho que ele demorou a tirar o título de eleitor dele. Já tirou já. No interior. Pode ter sido, porque sempre votava na capital, então. Não, mas acho que quando mudou para a urna eletrônica, mudou no país todo. No Brasil. Acho que foi em todo. Não, acho que foi primeiro nas capitais, depois grandes cidades, até chegar ao interior levou um tempinho, eu acho. Gente, mas será? fazendo as contas aqui, eu tinha que ter votado em papel. Não lembro disso. Eu votei. Não, eu poderia ter votado em 94, tinha 17 anos, eu não votei, não tinha título à época. Já permitia título com 16, quem tem 16 anos. A primeira vez que eu votei não foi em 94, foi em 96. Eu acho que eu só me lembro de ter votado em urna eletrônica. Não, mas 96 não é possível, né? 2000, não. Então eu votei em papel, sim. Já que você falou com relação à idade, aí deve também ter muita gente ter a dúvida de quem nasce aqui e tem dupla cidadania, como que faz? Né? Pode votar, aliás, pode não, deve. Deve, porque o voto continua obrigatório para todos os brasileiros, independentemente da situação, se tiver dupla nacionalidade. Enfim, o fato de ser nacional já o obriga a votar, né? A não ser nos casos facultativos, né? Entre 16 e 18 anos, tem acima de 70 anos e os analfabetos, mas os demais sim têm a obrigação de votar. Ou justificar caso faltem, né, nas eleições. Vamos falar então de justificativa. Como que faz? Principalmente, vamos dizer, tem os dois casos. Tem a pessoa que mora aqui, que não votou, certo?
não votou porque não atualizou o título, ou enfim, tem a situação de quem não atualizou o título, não votou. Também, certamente, tem a situação de alguém que possa ter cadastrado o seu título, mas por algum motivo não consegue comparecer no dia da eleição. E tenha também esses que estão aqui passeando, né? Que estão de férias aqui, quer dizer, então o título dele está lá no Brasil e ele não votou no Brasil. Sim. E então, enfim, como que faz para justificar nesses casos? Ok. A primeira informação importante é que a justificativa não será feita no dia da votação. Então não precisa ir ao local de votação justificar a ausência, a um local de votação mais próximo justificar a sua ausência. A justificativa para os que transferiram o título, tem o teu título registrado no exterior, será feita online. Há um sistema chamado Justifica, que fica no site do TSE, e o eleitor terá até 2 meses, contados a partir do dia seguinte à votação, para justificar. Então terá até o dia 6 de dezembro para fazer essa justificativa online para aqueles que tenham o seu título registrado aqui no exterior. E no Distrito Federal também, né? Eventualmente algum brasileiro que esteja a passeio, tenha perdido as eleições e tenha o seu título registrado no Distrito Federal, poderá fazer essa justificativa online. Para os demais estados, a orientação do TSE é que consultem a página do TSE e vejam como é o procedimento por estado, porque o procedimento varia, né, por estado. Muitos estados aceitam online e outros não, você tem que exatamente, então preciso... Quando você fala nos alguns estados do Brasil, do Brasil. é isso. Tá bom. Do Brasil, tem isso, né? Eu acho que tem uma outra coisa importante, é que eu falei, não comparecer ao local de votação, é falar sobre o local de votação. Que, enfim, muitas pessoas acham, ou podem achar, intuir que o consulado vai ser o local de votação em Miami, a sede do consulado, e não é o caso, né? Não será no consulado. Então não vão ao consulado, o consulado será fechado. Em Miami, a votação será no Miami-Dade College, no campus, né, no downtown, no centro. Uma dica importante é que haverá estacionamento aberto e gratuito. Então será fácil estacionar no dia. E em Orlando, o local de votação será o iDrive NASCAR, né? NASCAR, né? iDrive NASCAR. NASCAR, onde o Brasil, onde o consulado geralmente faz os seus consulados itinerantes. Então é um local conhecido da comunidade brasileira. E serão os 2 locais de votação, né? O horário. Exatamente. Das 8 da manhã às 5 da tarde, né? O horário local, né? Claro. Das 8 da manhã às 5 da tarde, então, no Miami-Dade College, que, se não me engano, nos anos anteriores também já foi no Miami-Dade College. Então, quem votou na eleição anterior sabe já onde que é. Às vezes é meio complicadinho achar a salinha lá, o local, mas, enfim, deve ter sinalização lá suficiente, né, para o pessoal saber. E agora vamos falar de uma outra coisa. Claro, essas eleições estão bem polarizadas. Aqui a gente não vai falar de partido nem de candidato, não é nada disso. Mas um problema que se notou no Brasil é a questão de segurança. E foi solicitado reforço de segurança até por esse nível de polarização e partidarismo que as pessoas estão se engajando, né? Aqui no exterior, quer dizer, nos Estados Unidos, na Flórida especificamente, no exterior, alguma necessidade de ter segurança? Foi identificado? O TSE mandou de alguma forma uma indicação ou ordenou de alguma forma ter um certo reforço de segurança ou não? Aqui no exterior, isso se torna um pouco mais difícil em razão, enfim, no Brasil já é uma obrigação legal, né, das forças de segurança prestarem esse apoio. Aqui nós vamos contar nos locais de votação com a segurança privada, tanto do Miami-Dade College quanto do mall, né, do iDrive NASCAR, e nós estamos solicitando apoio aqui, no caso aqui em Miami, da polícia do condado, da polícia do Miami-Dade.
E eu entendo que no condado de Orange também é o mesmo, né? É claro que tende a haver menos, eu acho que menos conflitos e, enfim, eu acho que menos radicalização aqui nos locais de votação, mas sim, é uma preocupação, enfim, a ideia é que tudo transcorra sem enfim, incidentes, né, que a votação seja pacífica, que as pessoas possam ir votar, enfim, tranquilamente, levando, assim, a camisa do seu candidato, a boneca, enfim, se manifestando individualmente. Aqui não é proibido. Não é proibido. A boca de urna permanece proibida aqui também. Tá. Então é proibido fazer campanha para o seu candidato no local de votação. No local de votação. Né? Então, constranger o eleitor do outro partido, do outro candidato, tentar convencê-lo de alguma maneira. Isso é proibido. Mas a manifestação individual, não. Isso é permitido. Ou seja, você pode ir com a camisa do seu candidato, a bonezinho lá que indique a sua preferência. Sua preferência, opção, sem problema, desde que não entre em conflito nem atrito com outros. Correto. Essa é a orientação. Né? Assim manda também os códigos da civilização. Sim, exatamente. Né? Os códigos de civilidade de tudo. Né? É importante lembrar que dentro da sala de votação você pode apresentar, claro, o seu título, né, no e-título digital, mas não pode fazer foto, não pode filmar, né, que os redes sociais. Isso é verdade. Não pode, né? Essa é uma das boa lembrança. Fotografar o voto, né? Muita gente... E nem a sala mesmo de votação, não pode. Muita gente, isso já não é dessa eleição, mas já gosta de fotografar o voto e colocar nas redes sociais, ou em quem votou. Isso não pode. Isso não é permitido, isso não pode. Né? Então tá, gente, olha, não pode. Ouviu, né? Não pode. Hoje todo mundo é viciado em fazer uma selfie onde que vai. Exagero, principalmente no local de eleição, vai lá na porta, pode. Não, na porta, antes de entrar na sala, você pode. Sem dúvida. Não pode ela na cabine, junto com só você ali, é só você e a urna, né? Ninguém mais. Inclusive ninguém mais mesmo, né? Não. Porque o voto é uma coisa individual, então você não pode se dirigir à cabine de votação acompanhado, né? Se tiver com o bebê de colo... Sim, porque não vai interferir, né? Não vai convencer do contrário. Se tiver uma criança, mas é importante isso, sim. Deixa eu fazer uma pergunta sobre final do dia, né? O final do dia, né? Essas urnas, vocês vão passar para o Brasil o resultado dessas urnas? Sim. Como é que funciona esse resultado do que acontece a contagem, aqui? Né? A contagem é feita aqui, então. Sim, e a transmissão também. Assim que encerrarem as votações, as urnas vão ser lacradas, será feita, enfim, o procedimento que o TSE determina e será feita a transferência dos votos para o Brasil. Então, isso... a orientação que seja feita o mais rápido possível vai ser no mesmo dia, né? E o pessoal que participa da contagem é o mesmo voluntariado que trabalha nas eleições ou é um pessoal específico para isso? Não, o pessoal que vai participar da contagem, todo o procedimento legal de checagem, verificação, fechamento, transmissão dos dados é o pessoal do consulado. Os voluntários não participam disso. Os voluntários que trabalharam com mesários, presentes durante o dia, não participam disso. Nós fazemos aqui o que o TSE faz no Brasil, né? Então, o papel do TSE aqui. Ok. Os TREs, né? Acho que já esclarecemos bastante. Falar mais alguma coisa? Lembro de mais alguma coisa? Sobre eleições, não tem... Me ocorre alguma outra... Porque é só tentar mesmo para os endereços, né? Que não é no consulado, levar o documento brasileiro com foto. Só pode caso tenha perdido um documento, quer dizer, você perdeu todos os documentos. Aí não pode votar. Vai ter que justificar. Ok. Tá ouvindo, né? Bom, então são 34 mil brasileiros que vão votar, que devem ir votar, estão aptos a votarem. Então, os locais em Orlando, em Miami, das 5 às 8. Não, das 8 às 5. Até parece que alguém acorda das 5 da manhã pra ir lá, né? Só eu mesma. Das 8 às 5. Aqui vai ser no Miami-Dade College. E que fica ali em Downtown Miami, super fácil de achar.
Você pega, se for de trem, desce ali no Metro Mover em frente, né? Se for de carro, tem estacionamento amplo lá, enfim. Fica em Downtown Miami, muito fácil de achar. E em Orlando, o I Drive NASCAR, que quem mora em Orlando também já conhece, que é um point lá, é bastante conhecido. Os eventos brasileiros costumam acontecer lá, e como ele mesmo pontuou, é onde acontece as sessões do consulado itinerante, não é isso? Sim, exatamente. Então, acho que os brasileiros que moram lá em Orlando já sabem. Bom, para finalizar, só eu queria falar uma coisa que eu queria confirmar, né? Porque é importante para o consulado saber quantos brasileiros estão aqui, né? Assim. E aí, como é que eles fazem essa contagem de brasileiros? A informação que eu tenho é que vocês têm um tipo de uma carteirinha consular, que é por aí que vocês conseguem fazer essa contagem. Como é que funciona isso e como que o brasileiro que está ouvindo e quer ajudar nessa contagem, quer falar, olha, estamos presentes aqui, eles podem ajudar, podem se inscrever, como é que é isso? Eu não sei se é por meio da carteira consular. A carteira consular é um documento que é, enfim, não é obrigatório, enfim, tem alguma utilidade aqui. Uma estimativa contabilizando todos os serviços que o consulado presta. Então é passaporte, é certidão de nascimento, é certidão de casamento, é a carteira de matrícula consular, mas é uma combinação de vários fatores, não é um único documento. O que eu acho que é muito importante, é aqueles filhos que nasceram aqui, que sejam registrados como brasileiros, né? É um procedimento simples. Muitas vezes para quem mora distante do consulado tem essa dificuldade porque vai ter que se dirigir presencialmente ao consulado e fazer o registro. Mas é importante a criança ter o registro brasileiro também, isso facilita muito enfim, viagens, obtenção de documentos só se tiver o registro. Então é algo que facilita, enfim, poderia, enfim, uma sugestão para aqueles que tiveram seus filhos aqui, nasceram aqui, são filhos de pais brasileiros, seja o pai, seja a mãe, e que são, portanto, brasileiros, né? Reúnem as condições para ter a cidadania brasileira, que faça o registro consulado dos filhos, né? Isso é importante. Uma outra coisa importante também são aqueles que estão irregulares, situação migratória irregular. Isso para o consulado é irrelevante, nós não temos nenhum vínculo com as autoridades migratórias americanas, não prestamos informações para isso sobre quem está irregular, nós somos proibidos de fazer isso. Enfim, nossa função aqui é prestar o apoio no que for possível, no que for cabível à comunidade brasileira, independentemente da situação migratória, independentemente do status jurídico, enfim, Nós estamos aqui para servir ao cidadão brasileiro, ao nacional brasileiro. Sem dúvida. E até poucas pessoas sabem, mas o consulado é um território brasileiro. Né? Ele, em alguns casos, às vezes até tem gente aí, casos de notoriedade, às vezes vai faltando, gente, desculpa, em que as pessoas pediram asilo e se escondem lá dentro da sua embaixada, do seu consulado, a embaixada, né? Não, a embaixada, desculpa, as embaixadas. Tô corrigindo, né, gente? A gente erra também. São as embaixadas, e acaba pedindo asilo porque as embaixadas são territórios brasileiros. Você está lá, você não está nos Estados Unidos. Mas o consulado é diferente, né? O consulado é o braço da embaixada, porém também tem essa proteção ao cidadão brasileiro. O consulado é regido, né? O local onde o consulado funciona é regido por uma convenção específica, a Convenção de Viena sobre Imunidades Consulares. Então, a jurisdição brasileira se aplica naquele local, nós temos certas imunidades, então a polícia americana não pode entrar sem a nossa autorização. Então, existem algumas prerrogativas que decorrem da própria convenção, né? Que são, e o mesmo, claro, as embaixadas têm um leque muito mais abrangente de prerrogativas do que os consulados. Mas essa é um pouco a lógica, né? Não, só para esclarecer um pouco, porque às vezes as pessoas não sabem bem a função de um consulado, de uma embaixada. Acho que a função do consulado é somente emitir documento, né? E é um pouco mais amplo. É um pouco mais amplo, né? Mas tem uma outra coisa, só um outro dado. Pode nós falar, temos obrigação.
caso de fugitivos da polícia, nós não há briga. Nós temos a obrigação de entregá-los. Claro, é claro que esses casos, enfim, que são notórios, há sempre aquela situação dúbia de alguém que pode ser perseguido político, muitas vezes é acusado de um crime comum, mas é um perseguido político, e aí tem uma situação diferente. Mas criminoso comum, nós temos a obrigação de entregá-lo. Claro. Ou de permitir que a autoridade policial entre. Entre, em caso solicite, né? Quer dizer, de autorizar que eles entrem. Sim. Acho que é isso, a gente... Pois não? Só uma outra informação aqui. No Miami Dade College a gente vai ter uma sala para entregar títulos de eleitores que não foram buscar esses títulos no consulado. Se a pessoa também mora longe, não foi buscar, repetindo, não é necessário você ter o título de papel para votar, mas vai ter uma sala com todos os títulos que não foram retirados no consulado. São que a pessoa mil? pode... 13 mil, não? Eu não sei, é um número alto. É bem alto. A pessoa pode chegar também com um documento brasileiro com foto e retirar o seu título, embora você não precise do título para votar. Em Orlando é um pouco diferente. Quem está cadastrado para votar em Orlando e não teve como vir aqui buscar o título, tem que mandar um e-mail até dia 30 para o eleitoral.miami@itamaraty.gov.br solicitando para que esse título vá de Miami para Orlando para ele poder retirar o título lá. Peraí, quero eleitoral.miami@itamaraty.gov.br. Ok. Até o dia 30. 30. Tá acabando. É agora, dia 30 27. Até domingo. Porque eles são, né? É domingo. Já é semana que vem, claro. Só pra atualizar o pessoal no A calendário. equipe que vai para Orlando, ela vai se deslocar, acho que com uns 2 ou 3 dias de antecedência, vai ter que fazer vai ter que separar esse documento, então tem essa restrição. Então, tá. Então, E a feira de educação, vamos convidar as pessoas. sim, a feira da educação também é muito importante. Se Dia pudesse da dar uma eleição, palavrinha. É um evento que é organizado pelo Conselho de Cidadãos da Flórida, né, com apoio do consulado. É uma feira que já se realiza, é a segunda edição, né? É o segundo ano. É o segundo ano, né? E vão ser em 2 locais, aqui em Pompano Beach, né, em Miami, Na primeira Igreja Pompano Batista Beach. da Flórida. Vai ser no dia 6, na véspera Na véspera da eleição, né? Dia 6 de outubro, entre 9 e 1 da tarde, na PIB, na PIB. que todo mundo já sabe onde E em que Orlando vai ser no dia 27, no mesmo local da votação, vai ser no iDrive NASCAR. 27 é um dia antes Não, 20, do segundo turno. do segundo turno. No segundo turno, vai ser um sábado, né? É um sábado. Sábado, Exatamente, então é na um dia véspera do antes do segundo segundo turno. turno. Vai ser no mesmo local, 27. na iDrive NASCAR, de 9 a 1 da tarde, né? 9 da manhã, 1 da tarde. E a feira de educação vai abranger vários aspectos, vários tópicos relativos ao tema, que com palestras, né, sobre visto de estudante, ingresso em universidades americanas, a respeito de financiamento estudantil, como economizar para conseguir estudar, uma palestra a respeito de Enseja, que é esse exame que a gente acabou de realizar aqui em Miami no dia 16, que é para quem quer a certificação do ensino médio, do ensino fundamental. Você não conseguiu se formar no Brasil, mas você quer um diploma para poder continuar seus estudos aqui nos Estados Unidos. Então vai ter uma palestra a respeito do Enseja, tem uma palestra a respeito do português como língua de herança, né, para as famílias que querem continuar falando português com seus filhos, ensinando português. Isso é uma pauta muito interessante. Isso. Então são várias palestras a respeito, né, do tema educação. Além disso, a gente vai ter algumas instituições com estandes explicando os seus cursos, falando um pouquinho. E quem que vai dar as palestras? Você tem aí os nomes? Eu tenho alguns nomes de cabeça. A palestra, por exemplo, de língua portuguesa, do português como língua de herança, é a professora Iviane Destro. Ela tem até um livro lançado pelo consulado, que tem no nosso site, você pode dar um download, que ela explica como você pode fazer isso em casa, como é que os pais podem trabalhar isso com as crianças, né? A gente lançou esse livro, acho que tem mais ou menos uns 2 anos, mas tem no consulado, então é a professora Iviane Destro. A professora que dá a palestra a respeito das bolsas de estudo, de ingresso na Universidade Americana, é a professora Virginia. Ela trabalha no Broward College. A respeito de visto de estudante, é o Dr. Joel, que é o consultor jurídico do consulado, ele que fala a respeito disso. Mas em geral são professores, são pessoas da parte de financeiro, de educação financeira. Ela chama Cláudia. É daqui, é a nossa colunista, a Cláudia Feribach. Isso mesmo. Que é colunista aqui do Gazeta. Isso, ela dá palestras de educação financeira, né?
Então, para cada assunto, a gente tem um palestrante. É importante dizer que a inscrição é gratuita. Isso que eu ia perguntar. É gratuita a participação? A participação é gratuita, então, assim, não tem que pagar nada, é só chegar e participar. Mas precisa confirmar antes ou é só chegar mesmo? Sim, tanto no site do consulado quanto no Facebook do consulado, a gente disponibilizou um link para você se inscrever, mas quem às vezes não tiver tempo de se inscrever, não conseguiu, pode aparecer, chegar lá no local. não tem problema. A inscrição não é pré-requisito, né? Pode ser, exatamente. Isso que ela está falando, gente, é a Feira de Educação, né? Que vai acontecer no dia 6, aqui. 6 de outubro. Na PIB, 6 de outubro, na PIB, que fica ali na 33 Northeast Street. A PIB é a primeira igreja batista do sul da Flórida. E no dia 27 de outubro, em Orlando, também no mesmo local de votação, que é o iDrive NASCAR. Né? E vai ser de que horas a que horas? Também é das 9 a 1. Das 9 a 1. Tá? Então, mais detalhes a gente vai dar aqui, com certeza. Vamos colocar a matéria no nosso site também para o pessoal poder participar ativamente. Sim. Olha, é isso? Acho que foi, né? Já falamos demais. A Cecília já chegou ali, já está acenando, querendo entrar no ar. A gente está quase invadindo o horário dela. Mas, olha, quero agradecer muito a presença de vocês para esclarecer isso, que é tão importante, né? E sempre que quiserem, precisar vir aqui falar de algum evento, algum seminário, whatever, também as portas aqui, você sabe, estão mais que abertas. Eu já estou de olho nessa pauta. Não, nessa pauta de português como língua de herança. É muito interessante. Vamos conversar, porque a gente percebe que tem muita mãe que fica na dúvida. Acho que é uma pauta para a gente conversar futuramente. Sim, aí muito a gente importante. fecha tudo. Mas obrigada, gente. Obrigada a você que também está na live do Facebook. Mandar um alô pro pessoal aí. Tem bastante gente, só que eu não consigo ver todo mundo. Você consegue? Acho que mais do que Fabiane Iapitino, Frederico Martins, Marília Cunha, Dudu Gomes, Roberta Pereira, o Daniel Galelli, Luiz Domingos, Carla Fialho, Alana Faveiro, Fernando, a Glauci, que a gente já tinha falado antes, a Elane, Marcos Soares, Samanta, Chico Moura, nosso colega. Saudades, tem que passar aqui, hein, Chico Moura? Ele é conhecido de todos. Fernando Ruas, a Vânia Ferreira, Maria Barbosa Peterson, Sérgio Barbosa, Rebeca Arlane e a chefa que fica ali também de olho para saber se a gente está fazendo tudo certo. Obrigado pela sintonia de vocês. Obrigado, Leonardo e Caroline. Caroline, tá? Essa voz aí do Lombardi que vocês escutavam é a Caroline. A Caroline que trabalha no consulado também. É isso? Também é do mesmo setor? Isso. E boa sorte, né? Conte com a gente aí depois para passar os números, se vocês tiverem números atualizados do dia seguinte, de como é que foi, quiserem contar pra gente. A gente vai acompanhar, com certeza. Hein? Vamos falar isso. Obrigada, gente. A gente volta amanhã com o Planeta News às 9 da manhã. Estaremos aqui 10h30. A Vani também volta com o Gazeta Geral. Tchau, tchau. Bruno Volotti apresentou mais um boletim